No mundo do whisky, existem garrafas aclamadas como obras-primas, mas também existem garrafas que existem apenas pelo preço baixo e conveniência. Ao olhar para a prateleira de bebidas, como saber qual é a escolha que vale o dinheiro e qual é apenas uma mistura insípida produzida em massa? Hoje vamos classificar whiskies famosos, desde os nomes mais decepcionantes até as garrafas que começam a oferecer um sabor real. E a história começará com a última posição do ranking. Top 1. Black Velvet. Lançado em 1951, o Black Velvet tornou-se rapidamente num dos nomes mais familiares no segmento de whisky de baixo custo. No entanto, a sua reputação não advém da sofisticação ou complexidade do sabor, mas sim da sua capacidade de produção em escala gigante e de um preço extremamente acessível. Em muitas lojas, irá encontrá-lo em grandes garrafas de plástico, direcionadas a quem procura uma bebida simples e econômica. Ao verter no copo, o Black Velvet traz um aroma suave de caramelo e um toque picante no final. É digno de nota que esta sensação picante é, por vezes, mais forte do que o seu teor alcoólico de 40%. Contudo, após os primeiros goles, muitos começam a perceber que a estrutura do sabor é bastante simples e carece de profundidade. Este é o tipo de whisky desenhado para não incomodar ninguém, mas que também raramente impressiona alguém de verdade. É como um produto otimizado por números e custos de produção, mais do que pela arte da destilação. E isso levanta uma questão interessante. Serão as próximas posições do ranking melhores? Top 2. Rich e Rare. Na posição seguinte está um nome conhecido no segmento de whisky econômico. Este é um whisky de mistura que costuma aparecer nas prateleiras mais baixas das lojas, onde o comprador procura uma garrafa simples com um preço extremamente acessível. Foi precisamente este preço que o ajudou a vender em grandes quantidades ao longo dos anos. Ao verter no copo, a primeira coisa que se nota é quase nada de especial. Não há o picante característico do centeio, não há profundidade do carvalho, apenas um leve aroma à baunilha. O sabor surge muito rapidamente, mas desaparece quase de imediato, antes mesmo de conseguir identificar o que acabou de provar. A textura da bebida é bastante diluída, quase leve como a água. Por vezes, a sensação é mais parecida com a de beber um álcool de cereais neutro do que um whisky cuidadosamente envelhecido em barricas de madeira. Isto não faz dele uma bebida terrível, mas também é muito difícil chamá-lo de memorável. E quando um whisky não deixa qualquer impressão após ser bebido, será que ele ainda tem algum significado real na prateleira? Top 3. Canadian Mist. O Canadian Mist surgiu em 1967 com uma promessa muito clara: criar um whisky mais suave do que os tradicionais. Parece apelativo, mas no mundo do whisky, suave, por vezes, também significa sabor a menos. O processo de destilação múltipla desta bebida é promovido como um ponto forte. No entanto, na realidade, a destilação repetida também remove a maior parte das características robustas dos cereais e do carvalho. Ao verter no copo, pode sentir um pouco de açúcar mascavado, um pouco de baunilha, mas tudo é bastante tênue. O que faz com que muitos se lembrem do Canadian Mist não é a riqueza do sabor, mas sim a sensação de vazio após beber. O final é curto e bastante insípido, por vezes descrito como uma sensação seca e ligeiramente parecida com papel molhado. Por isso, muitos apenas o apreciam realmente quando misturado com soda ou ginger ale. Mas se um whisky precisa de tantos extras para se tornar bebível, será ele realmente um whisky memorável? Top 4. Seagram's. Houve um longo período em que o Seagram's VO foi um símbolo de luxo. Criado em 1913 para celebrar uma ocasião especial na família fundadora, esta garrafa tornou-se rapidamente numa escolha habitual em muitos bares de prestígio. Durante décadas, foi servido a empresários, convidados em grandes festas e a quem desejava desfrutar de um whisky considerado sofisticado. A sua reputação estava ligada à imagem de bares clássicos e prateleiras de madeira polida. Mas com o tempo, as coisas mudaram. Após muitas flutuações na indústria das bebidas, a fórmula do blend do VO perdeu gradualmente os elementos que o tornavam especial. Hoje, ao verter no copo,
Ainda se pode sentir um pouco de caramelo suave e uma especiaria muito leve, mas tudo é bastante apagado. Pode dizer-se que o VO continua a ser uma garrafa fiável. Mas a questão é, será essa estabilidade suficiente para manter a aura de uma lenda que outrora foi tão respeitada? Top 5. Canadian Club, 1858. O Canadian Club 1858 é um dos nomes com a história mais longa nesta lista. A sua fama não provém apenas do sabor, mas também da sua posição especial na cultura dos bares e das histórias que o rodeiam. No passado, esta garrafa foi transportada secretamente através da fronteira durante o período da Lei Seca e tornou-se a escolha popular de muitos empresários. A sua imagem aparece em muitos filmes e histórias sobre bares clássicos. No entanto, ao focarmos-nos inteiramente no sabor que está no copo, as coisas não são tão impressionantes como a história que o envolve. A bebida tende a ser seca, um pouco áspera no início e carece da complexidade que muitos esperariam. Irá encontrá-lo com frequência atrás do balcão, sendo geralmente usado em cocktails ou highballs. Mas se estiver à procura de profundidade ou do sabor intenso do centeio, talvez tenha de procurar em posições mais elevadas no ranking. Top 6. Crown Royal Deluxe. Esta é provavelmente a garrafa de whisky mais reconhecível de toda a lista. O icônico saco de veludo roxo faz com que o Crown Royal Deluxe pareça um presente luxuoso mesmo antes de abrir a garrafa. Criada em 1939 para uma visita real, esta marca tornou-se rapidamente num dos nomes mais famosos do mercado. Muitas pessoas, ao verem o saco de veludo roxo, pensam imediatamente em algo premium. Mas dentro da garrafa está uma mistura de vários whiskies diferentes para criar um sabor fácil de beber e que agrada às massas. Baunilha, caramelo e um leve toque adocicado é o que normalmente se sente. A bebida é muito suave, quase sem arestas. Isso torna-o fácil de beber, mas também lhe retira personalidade. E muitos começam a perguntar-se, estarão a pagar pelo sabor, ou apenas pelo famoso saco de veludo roxo? Top 7. Forty Creek Copper Pot. Este é o ponto de viragem do ranking. Após várias garrafas bastante insípidas nas posições anteriores, o Forty Creek Copper Pot começa a dar a sensação de que o whisky pode ser muito mais interessante. Desenvolvido por um produtor com formação no setor vinícola, este whisky utiliza um método diferente. Em vez de misturar todos os cereais logo no início, cada tipo de cereal é envelhecido separadamente antes de serem combinados. Este detalhe não é apenas técnico. É a razão pela qual a bebida tem uma profundidade muito mais nítida. Ao degustar, pode sentir notas de toffee, frutos secos e um pouco de especiarias que lembram pastelaria. A textura da bebida é mais encorpada e proporciona uma sensação mais redonda do que as garrafas anteriores. Pela primeira vez na lista, tem-se realmente a sensação de estar a beber um whisky com personalidade. E este é também o momento em que o ranking começa a mudar. Se as posições seguintes continuarem a elevar o nível do sabor, estaremos prestes a entrar no mundo dos whiskies verdadeiramente memoráveis. Através das primeiras garrafas deste ranking, podemos ver algo muito claro. No mundo do whisky, a reputação e o preço nem sempre refletem com precisão a qualidade no copo. Algumas garrafas sobrevivem graças à história, outras graças à marca, mas apenas algumas trazem realmente um sabor memorável. E nas posições seguintes, a história de whiskies robustos e cheios de personalidade é que começa realmente. Se gosta de rankings como este, clique no gosto do vídeo e subscreva o canal para não perder as próximas histórias interessantes.